Vocês acham que uma pessoa já pode nascer com a índole ruim ou que ela pode ser influenciada ao longo da vida? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Patrícia Muleiro e eu falo sobre histórias de crimes reais. Hoje nós vamos falar sobre a história da Lisa Borch. A Lisa nasceu em 1999 numa vila bem pequenininha situada no país da Dinamarca. Ela tinha uma irmã gêmea e um irmão mais novo. Sua mãe se chamava Tina Homer Hautergaard e o seu padrasto James Hautergaard. A infância das meninas foi normal, porém ao entrar na adolescência, ali na fase mais ou menos entre 14 e 15 anos, a Lisa começou a deixar os pais meio preocupados. Ela não gostava de estudar, não queria saber de trabalho, ficava com muitos garotos, começou a ficar mais rebelde em casa, não obedecia à mãe, enfim, começou a dar bastante trabalho. Em 2014, quando ela completou 15 anos, ela se envolveu com um homem mais velho. Nas reportagens não tem a identificação do nome dele, porém, alguns dizem que ele tinha 28 anos, que ele era casado e inclusive tinha 2 filhos. A mãe da Lisa não gostou nem um pouquinho da novidade e logo chamou a menina para conversar. Só que não adiantava, ela não ouvia ninguém, ela só queria fazer o que ela queria, ela achava que só ela tinha razão, que ninguém podia dar palpite na vida dela. Só que esse rapaz, além de ser mais velho, ser casado e ter filhos, ele fazia parte do islamismo. Até aí tudo bem, né? Só que, para piorar, ele era de uma família islâmica extremista. Só reforçando aqui para vocês que nem todo islâmico é terrorista, né, gente? Só que esse homem era. E ele era muito simpatizante aos atos terroristas e ele apresentou essa religião para a Lisa, que ficou encantada e obcecada imediatamente. Então, a partir daí, ela começou a estudar o Alcorão, mas não só isso. Ela começou a pesquisar vídeos na internet onde era registrado a execução de pessoas contrárias ao Islã. E ela passava horas assistindo pessoas sendo decapitadas, executadas, torturadas, e ela achava isso o máximo. Então ela ficou completamente obcecada pelo islamismo, mas o islamismo extremo. A mãe da Lisa já estava se arrancando os cabelos de tanto desespero. Só que esse namoro acabou durando muito pouco, pois o rapaz resolveu ir embora para a Suécia junto com a família. A mãe da Lisa ficou super aliviada e achou que agora, finalmente, a filha iria ter uma vida normal, como de qualquer jovem, e que a relação delas iria melhorar. Só que a mãe estava completamente enganada. O pior ainda estava por vir. Como ela começou a frequentar lugares e fazer contatos com pessoas também islâmicas, ela passou a frequentar lugares e algumas reuniões referentes a essa religião. Foi quando ela conheceu um outro rapaz, que era o Bakatia Mohammed Abdullah, de 28 anos. Eu vou chamá-lo de Abdullah. Ele era um refugiado do Iraque e, infelizmente, ele também era extremista. Pessoal, para quem não sabe, os islâmicos extremistas, eles não costumam aceitar ideias contrárias às deles. Então, se a pessoa não concorda com os ideais deles, com a religião deles, enfim, com tudo que eles pregam, essa pessoa merece ser torturada e ter uma morte bem lenta e sofrida. Eles se simpatizam muito com os terroristas, inclusive a maioria deles acaba fazendo parte do grupo de terroristas. Eles não aceitam outras religiões e nem opiniões contrárias às deles.
Então eles fazem todo tipo de horror em nome da religião. Pessoal, que fique bem claro mais uma vez, não são todos os islâmicos que são assim, tá? Não vamos generalizar. Temos que entender que o islamismo é diferente de terrorismo. Só que, infelizmente, no caso do Abdullah, ele era islâmico e simpatizante ao terrorismo. Para vocês terem uma ideia, ele achava o máximo os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Então ele acabou reforçando aquelas ideias terroristas na cabeça da Lisa, que estava cada vez mais obcecada por ele e pelos ideais dele. Ao saber desse novo relacionamento, a mãe e o padrasto da Lisa ficaram desesperados. Então eles chamaram ela ali para uma conversa, deram vários conselhos, mas não teve jeito. Ela não queria ouvir ninguém, ela só falava o dia todo sobre o islamismo. Ela assistia o dia todo vídeos de execução. Eram execuções horrorosas. E ela passava o mesmo vídeo várias vezes. Ela não falava de mais nada na vida a não ser isso. Ela não fazia mais nada na vida. Quando ela não estava com a Abdullah, ela estava em casa assistindo esses vídeos. Infelizmente, vídeos como esses circulam livremente pela internet. As cenas são tão fortes que causam náusea na maioria das pessoas. O Abdullah falou para Lisa sobre o seu interesse de ir embora para a Síria para fazer parte de alguns grupos terroristas e lutar na guerra civil. E a Lisa achou a ideia maravilhosa. Ela ficou super empolgada e ela foi comunicar aos pais que ela queria ir embora com ele para a Síria e que os dois iriam lutar lá pelos seus ideais. É claro que a mãe dela quase teve um treco, né? E eles só não foram porque a Lisa era menor de idade. A essa altura, a convivência da família já estava um verdadeiro caos. Ninguém conseguia mais conversar naquela casa sem brigar. Todos os dias eram horas e horas de brigas intermináveis. Não tinha mais o mínimo diálogo entre elas. A situação ficou tão insustentável que a irmã gêmea da Lisa foi embora de casa. Ela foi morar com o pai dela, porque ela não aguentava mais viver em meio a esse inferno. Uns dias antes da irmã se mudar, a Lisa pegou uma faca, mostrou para a irmã dela e falou que ela ainda tiraria a vida da mãe com aquele dela com aquele instrumento. Só que a irmã não levou a sério. Achou que ela estava querendo assustar ela e infelizmente não contou para ninguém. No dia 8 de outubro, as coisas não foram diferentes. Mãe e filha brigaram feio novamente. A Tina ficou tão nervosa que ela acabou tomando algumas pílulas para ver se acalmava e, consequentemente, ela capotou. Ela subiu para o quarto dela, deitou na cama e caiu naquele sono pesado. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma ligação de uma garota desesperada. Ela dizia que estava no andar de baixo da casa e que ouviu um grito muito alto vindo do quarto da sua mãe, que repousava no momento. Quando ela olhou pela janela da sala, ela viu um homem branco e alto fugindo pelo quintal da casa dela. Ela parecia estar desesperada, chorava muito e pedia para que a polícia chegasse logo ao local, porque ela nem tinha coragem de ir verificar o que aconteceu com a mãe e que ela estava morrendo de medo do que poderia acontecer com ela também. Só que quando eles chegaram na casa, eles se depararam com uma cena muito estranha. A menina estava sentada numa cadeira que ficava na sala, mexendo no celular, vendo alguns vídeos, mexendo em alguns joguinhos e não demonstrava estar nem um pouco preocupada, nem com medo, nada daquilo que ela havia falado no telefone. E então os policiais perguntaram onde estava a mãe dela. Ela, sem nem tirar os olhos do celular, simplesmente apontou para o andar de cima. Quando os policiais entraram no quarto, infelizmente a Tina já estava sem vida. O quarto estava todo bagunçado, todo ensanguentado, uma cena horrível de se ver e aparentemente ela havia levado mais de 20 golpes de faca.
e sem chance nenhuma de defesa, porque ela estava praticamente dopada. Ao voltarem para a sala e avisar a Lisa que sua mãe havia falecido, ela nem se importou, não demonstrou nenhuma reação, nenhuma emoção e continuou ali olhando para o celular sem se importar com nada. Diante dessa situação estranha, a polícia pegou a menina e levou para a delegacia. Lá, em depoimento, ela acusou o Abdullah, o namorado dela. Só que ela não soube explicar o motivo. E então a polícia foi atrás dele e ele fez a mesma coisa que a menina. Um começou a acusar o outro. Então virou aquele empurra-empurra, ninguém assumia o crime. Só que estava na cara que um deles, ou os dois, haviam cometido. As investigações avançaram. A polícia encontrou várias evidências de que os dois estavam no local na hora dos fatos, porém eles não conseguiram averiguar qual foi a função de cada um nesse crime. Então, em setembro de 2015, a Lisa finalmente confessou, disse que o namorado estava com ela na casa, mas que a autora dos golpes havia sido ela. E então ela pegou 9 anos de prisão, sendo 1 ano em uma prisão juvenil e os outros 8 anos restantes numa prisão comum. O Abdullah, por sua vez, foi condenado a 13 anos de prisão e a ser deportado ao seu país de origem. Algum tempo depois, o padrasto da Lisa deu uma entrevista para a TV dizendo que sua vida nunca mais voltou ao normal, que ele não conseguia mais trabalhar e que vivia à base de remédios. E por isso ele dormia mais de 14 horas por dia. A irmã gêmea da Lisa nunca se perdoou por não ter contado à mãe e ao padrasto o que a menina havia contado para ela. Mas ela não teve culpa, né? Afinal de contas, ela não achou que a irmã chegaria a esse ponto. Eu quero inclusive aproveitar e dar um recado para os adolescentes de hoje. Respeitem seus pais acima de tudo, se dediquem aos estudos, tomem muito cuidado com as amizades, com quem vocês se envolvem, porque nenhuma religião ou ideal que prega violência pode estar correta. Se alguém chegar para você com algum tipo de ideia diferente, já cai fora na hora. E ouçam mais os mais velhos. Eu sei que quando a gente é adolescente, eu já fui uma, a gente acha que os pais são chatos, caretas, que vivem pegando no nosso pé, mas no fundo eles só querem o nosso bem. Não tem ninguém nesse mundo que queira mais a nossa felicidade do que os nossos próprios pais. Esse foi um vídeo um pouco difícil de pesquisar, ele não tem muitos detalhes e ele também não tem muitas imagens. Ele foi um pouco diferente do que eu costumo trazer. Eu gosto muito de estar ali documentando, mostrando a história passo a passo, com vídeos, com fotos, com bastante detalhes. Mas mesmo assim eu resolvi trazer esse vídeo porque eu achei uma história muito interessante, assim, que serve de alerta para os jovens de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até aqui e fazer aqueles pedidinhos de final de vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Um bom fim de semana a todos. Beijo e tchau, tchau.